Vamos para os destaques de hoje. Polícia Civil detalha prisão de motorista que se envolveu em acidente com 39 mortes. Caos na saúde. Prefeitura suspende cirurgias ortopédicas e hospital deixa de receber pacientes. Reunião discute regularização de mototaxistas em BH. Dispensas até dia 5 de fevereiro as cirurgias eletivas ortopédicas realizadas em unidades que são administradas pela Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Segundo a Prefeitura, o contingenciamento foi necessário em razão da grande demanda, a maioria de pacientes envolvidos em acidentes de trânsito e quedas. A média diária atual é de cerca de 100 pacientes em busca de um leito ortopédico de urgência na capital. Ainda segundo a Prefeitura, esta estratégia faz parte de um plano regular de ações tomadas sempre quando há aumento da demanda. A situação também é crítica no Hospital Risoleta Neves, gerenciado pela UFMG. Em nota, a instituição informou nesta manhã que não possui condições estruturais e de espaço físico para receber novos pacientes e solicitou apoio à rede de urgência e emergência do SUS de Belo Horizonte para o encaminhamento de quem buscar atendimento na unidade. Na nota, o pronto-socorro informou que amanheceu com 180 pacientes, o dobro da capacidade. Ainda segundo o hospital, todos os usuários que estão dentro da unidade continuarão sendo atendidos. A prisão do motorista Arilton Bastos Alves, envolvido num acidente com 39 mortes na BR-116 em Teófilo Otoni, em dezembro do ano passado, foi assunto de entrevista coletiva da Polícia Civil nesta manhã. O repórter Nilton Lopes traz as informações. A Polícia Civil vai concluir nos próximos dias a investigação sobre o acidente envolvendo uma carreta, um ônibus de viagem e um carro de passeio que causou a morte de 39 pessoas na BR-116 em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em dezembro do ano passado. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público. O motorista responsável pela tragédia, Arilton Alves, de 49 anos, foi preso em dezembro de forma preventiva. No dia do acidente, ele dirigiu uma carreta carregada com 2 blocos de granito, pesando mais de 68 toneladas. Uma das pedras caiu na pista, provocando a sequência de acidentes. A investigação policial descobriu que o caminhoneiro estava embriagado e sob efeito de drogas, como explica o superintendente técnico da Polícia Civil, Thales Bittencourt. A partir da quantificação da substância e dos seus metabólitos, foi possível afirmar tecnicamente, cientificamente, que à época dos fatos, à época do evento, o motorista fazia uso de tais substâncias. As substâncias lícitas são alprazolam, que é um ansiolítico da classe dos benzodiazepínicos, e venlafaxina, que é um antidepressivo. No campo das substâncias ilícitas, cocaína e também derivados metabólitos do êxtase. Além disso, foi identificada um metabólito chamado cocaetileno, que é o resultado da degradação conjunta da cocaína e do álcool. O chefe do Departamento de Polícia Civil de Teófilo Otoni, delegado Amaury Albuquerque, deu detalhes do acidente que serão encaminhados ao Ministério Público. Um sobrepeso muito grande da carga, a falta de conferência de como essas pedras estavam presas durante todo o trajeto que deveria ter sido feito, o excesso de velocidade em boa parte desse trajeto, lembrando que ele sai lá do Ceará para chegar no Espírito Santo, então durante boa parte desse trajeto a gente pode afirmar com certeza que foi feito em um excesso de velocidade que atingiram o ônibus como um tanque de guerra. Essa que é a verdade, mas a gente já pode afirmar com certeza que foi realmente o deslocamento dessa pedra atingindo esse ônibus como um tanque de guerra que ocasionou esse absurdo número de mortes. A investigação da Polícia Civil considera que o caminhoneiro cometeu crime doloso quando há intenção de matar, o que agrava as penas a uma eventual condenação. Repórter Nilton Lopes. Obrigado, Nilton. O advogado do motorista Raoni Fonseca afirmou que não teve acesso aos exames toxicológicos do cliente, mas contestou que ele tenha usado drogas e álcool antes da batida. O advogado também afirmou que o suspeito se apresentou voluntariamente às autoridades e colaborou com as investigações. A defesa negou que o motorista fugiu e sim que ele teria entrado em pânico, não tinha como prestar socorro em função do incêndio e buscou preservar sua segurança. Juliana.
Para mim, uma coisa não casa. Quando o advogado fala que o motorista não consumiu drogas, nem nada ilícito, sendo que ele não teve acesso ao exame toxicológico. Ou seja, isso não bate. E por tudo que foi falado na matéria, é um pacote, é um conjunto. E prudência, carga além do limite que a gente vê nas estradas o tempo inteiro. E, infelizmente, principalmente em caminhoneiros que não são os profissionais, aqueles os melhores que se valem de rebite e outras drogas para ficarem girando a noite inteira. Isso é algo que coloca vidas, como a gente viu, em risco. E, infelizmente, muitas se perderam. Disse tudo, Júnior, é isso mesmo. E, assim, fica a tristeza das famílias, né? Infelizmente, 39 famílias que perderam aí seus entes queridos e que, independentemente dos motivos que aconteceram, foi realmente um crime, né? Não pode nem dizer uma tragédia, mas um crime. Então, vamos esperar as apurações das autoridades. A Polícia Federal concluiu mais uma investigação sobre a atuação ilegal da Polícia Rodoviária Federal para impedir o fluxo de eleitores no Nordeste no segundo turno das eleições de 2022. Foram indiciados 4 ex-diretores e coordenadores da PRF, além de um ex-coordenador da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, por envolvimento nos casos. A investigação da Polícia Federal apontou que as barreiras policiais no interior do Nordeste foram montadas sem justificativa técnica, apenas para tentar dificultar o voto em Lula, na época candidato à presidência pelo PT. Eles são acusados pelos crimes de desobediência, prevaricação, restrição ao exercício do direito de voto e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O presidente Lula assinou nesta manhã a concessão da BR-381 entre o trecho de Belo Horizonte e João Molevade. Nos próximos 30 anos, a empresa vencedora, 41 Investimentos, vai ter que investir 10 bilhões de reais e aproximadamente 25 mil veículos passam pela rodovia por dia. O trecho tem extensão total de cerca de 303 quilômetros e abrange 13 cidades às margens da estrada e outras que dependem diretamente dela. 51 mudanças no traçado da BR vão ser feitas, além de duplicação de 106 quilômetros. A empresa vai ter que implantar áreas de escape, pontos de parada e descanso para caminhoneiros e passarelas para pedestres. Exatamente na BR-381, neste trecho concedido à iniciativa privada, 3 pessoas morreram após acidente nesta manhã. A batida foi em João Molevade, entre um caminhão e um carro. Grande quantidade de drogas foi incinerada pela Polícia Civil. As informações com o repórter Giovanni Rodrigues. A Polícia Civil de Minas Gerais queimou mais de 1 tonelada de drogas, incluindo maconha, cocaína e crack. As drogas incineradas foram apreendidas em operações policiais realizadas em Belo Horizonte. Estavam guardadas há cerca de um mês no Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico. As informações foram divulgadas nesta terça-feira. De acordo com o delegado-geral Rodrigo Bustamante, chefe do departamento, a inutilização das drogas é parte do combate ao tráfico e impede que os entorpecentes voltem a circular. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. No próximo bloco, começa hoje a segunda rodada do Campeonato Mineiro. E regularização de mototaxistas é assunto em reunião em BH. Hoje tem início a segunda rodada do Mineiro, mas o Cruzeiro joga em Brasília. Isso mesmo, em Brasília. Daqui a pouco você vai saber mais. O Atlético continua com o time sub-20 na competição, enquanto o principal segue nos Estados Unidos. E o clube continua na busca por reforços. Quem fala sobre isso e outros temas importantes é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. Tá quente hoje, hein? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Pois é, tá quente, como vocês bem trazem aqui, né, no Rede Notícia. Tanto no clima e no futebol também não tá sendo diferente.
O bicho tá pegando, viu? Nos bastidores do Cruzeiro, um áudio que foi vazado nessa terça-feira começa a pipocar aí cada vez mais nas redes sociais e, claro, repercute internamente. Trata-se de um áudio vazado do Adilson Batista, hoje diretor-geral das categorias de base do Cruzeiro. Ele também já foi técnico do Cruzeiro, né, em várias passagens, a última em 2020. E nesse áudio ele faz críticas a duas contratações que o Cruzeiro fez, né, no último ano. São elas o zagueiro Jonathan Jesus e o volante Peralta. No áudio, o Adilson Batista dá um tom de crítica aí à chegada desses dois jogadores e por isso esse áudio tem repercutido de forma bem negativa entre torcedores, principalmente do Cruzeiro. E até dentro disso, da questão da base, o Cruzeiro vai anunciar aí em breve a saída do Fabrício de Souza, ex-jogador do Cruzeiro, que era auxiliar técnico das categorias de base do Cruzeiro. Ele deixa o clube e também um outro coordenador metodológico do Cruzeiro deixará o clube nas categorias de base. Então, os bastidores da base do Cruzeiro agitados. Enquanto isso, o profissional joga hoje contra o Atlético, lá em Brasília, no Mané Garrincha. 3 jogadores queridos aí pela torcida cruzeirense não estarão na partida de hoje. Gabigol, Matheus Pereira e o Wallace serão preservados para o jogo desta quarta-feira. Agora pulando para o lado do Atlético, que também entra em campo hoje, no mesmo horário que o Cruzeiro, viu? Os 2 jogos, Cruzeiro e Atlético, 7 horas da noite. O Galo joga contra o Democrata no Mineirão. E o time que vai a campo é a equipe sub-20, já que a equipe principal está lá nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada, né? No torneio amistoso, em que fará um jogo, o último jogo desse torneio amistoso, no próximo sábado. Os bastidores do Galo também seguem agitados, porque o clube está à procura de reforços ainda para este ano de 2025. Tem 2 nomes em mente e já está negociando com esses 2 nomes. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, e também o Gregory, volante do Botafogo, um dos destaques da equipe carioca no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Galo ainda procura por mais um zagueiro que será aí o foco, né? Esse ainda não tem nome no mercado, mas o Galo busca por mais um zagueiro para essa temporada de 2025. Júnior e Juliana, por hoje é tudo isso. Eu volto com vocês. Obrigada, Sara. Olha só, a renegociação das dívidas de Minas pode gerar impacto de até 14 bilhões de reais na arrecadação da União. A repórter Janaína Regiane traz os detalhes. A renegociação das dívidas dos estados pode impactar a União em até 106 bilhões de reais em um período de apenas 5 anos com o Propag, Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. O cálculo detalhado pelo Tesouro Nacional foi divulgado nesta terça-feira e indica que a negociação das dívidas de Minas Gerais, um dos estados com mais débitos, pode impactar a arrecadação da União em quase 14 bilhões de reais. O impacto negativo gira entre 11 bilhões e meio e 25 bilhões e 700 milhões de reais por ano entre 2025 e 2029. O valor diz respeito a um cenário em que os estados com dívidas façam a adesão ao Propag sem entregar bens à União para pagamento. Atualmente, 4 estados respondem por 90% da dívida de 797 bilhões de reais. São eles Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Repórter Janaína Regiane. Obrigada, Janaína. Olha, o governo de Minas vai leiloar 3 prédios da CEMIG, 2 localizados na região central de Belo Horizonte e um em Juiz de Fora. Também estão sendo oferecidos imóveis em municípios da região metropolitana, Triângulo, Norte e Sul de Minas. Os imóveis de Belo Horizonte estão sendo negociados com lances iniciais que somam quase 40 milhões de reais. Estão abertas as inscrições para vagas não preenchidas na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Essa é uma oportunidade para quem pretende estudar na rede pública ou mudar de escola. E também para aqueles que perderam o prazo da primeira etapa, incluindo os estudantes interessados no ensino médio em tempo integral.
nos cursos de educação profissional ou na EJA, Educação de Jovens e Adultos. As inscrições devem ser realizadas no site cadastroescolar.educação.mg.gov.br até o dia 5 de fevereiro. E o encaminhamento vai depender da oferta de vagas nas escolas próximas ao endereço informado pelo estudante. Depois que a Prefeitura de São Paulo pediu a suspensão do serviço de mototáxi por aplicativo, o Superintendente Regional do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, se reuniu nesta manhã com representantes da Prefeitura de Belo Horizonte. A repórter Erlaine Grace acompanhou a reunião e traz as informações. Boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior, e a todos que acompanham Rede Notícia. Então, a reunião foi para propor a regulamentação do serviço de mototáxi por aplicativo em Belo Horizonte. A principal motivação dessa proposta é para zelar tanto pela segurança do motorista quanto do usuário. O superintendente do Ministério do Trabalho, Carlos Calazans, nos deu uma entrevista exclusiva falando sobre o tema. Vamos ouvir. É bom deixar claro que não é as motos de entrega de mercadoria, de entrega de comida, de uma mercadoria. É aquelas motos que estão rodando nas capitais e nas cidades grandes, carregando passageiro, a chamada mototáxi. E as mototáxis estão rodando na maioria dos municípios brasileiros sem nenhuma regulamentação. Apesar da lei federal autorizar, mas a lei federal pediu para os municípios regulamentarem de que forma vai ser rodado, se o motociclista e o passageiro têm seguro, se a moto tem uma determinada cilindrada, ou seja, tem um monte de regramento. A Prefeitura de Belo Horizonte começa a implantar, ainda em fevereiro, banheiros públicos autolimpantes na região central. Veja os detalhes na reportagem de João Pedro Junqueira. A Prefeitura de Belo Horizonte vai instalar ao menos 5 banheiros autolimpantes aqui no centro da capital para atender a população. Esses banheiros serão instalados ainda no primeiro semestre de 2025. Um dos lugares contemplados é o coração da capital, a Praça 7. Nós fomos às ruas para conversar com a população para saber o que todos estão achando dessa iniciativa. A qualidade dos banheiros é o que preocupa a depiladora Rosilene Silva. Eu sempre vou ali no Psyll, mas assim, aqui no centro é difícil encontrar banheiro. A Prefeitura está querendo instalar alguns banheiros autolimpantes aqui na Praça 7 e em outros pontos do centro. Você usaria esse tipo de... Eu acho que não. Por causa da limpeza, né? É desagradável. Se tiver tudo limpinho, sim, mas se não tiver, não tem coragem, não. Os banheiros públicos serão instalados em etapas. As 2 primeiras unidades devem ser colocadas até fevereiro na rua Arão Reis, ao lado da Praça da Estação, e na rua Paulo de Frontin, próximo ao Restaurante Popular. Outras 3 unidades estão previstas no mirante da rua Sapucaí e nas praças 7 e Raul Soares. Para pessoas que trabalham no centro, a novidade é bem-vinda, como afirma a pipoqueira Elaine Gonçalves. Primeiramente, eu achei interessante. Eu só não sei se o pessoal vai adaptar. Porque na hora que eu li isso, eu achei assim, será que eles vão estragar? Só essa dúvida, mas é bacana ter. Hoje, aqui, em cada semana, a gente trabalha num local. Aí, aqui na Praça 7, a gente tem que ir no Psyll, ou então nos bancos. Agora, no banheiro, assim, eu acho legal. Eu já rodei outras capitais, eu acho interessante. Só tem que educar a população. Só isso, achei bom. Alexandre Júnior, que é barman e sempre passa pela região, concorda. Vai ser útil, mas também se tiver a conscientização das pessoas também, manter o banheiro limpo também ajuda demais, né? A manutenção é o que chama a atenção de Emília Pereira, autônoma que já sentiu falta de banheiros no hipercentro. Eu já senti falta, porque às vezes você está no centro, quer ir ao banheiro e não tem um banheiro para você usar. Então faz falta sim, é bom, é uma boa iniciativa. Eu acho que não tem ninguém aqui em Belo Horizonte que não gostou disso, né, gente? Porque nossa cidade, infelizmente, é uma vergonha em relação ao banheiro público.
Quem é de Belo Horizonte, a gente tem que saber, a gente sabe mais ou menos, né, onde é que você vai. Você tem que mapear a cidade para poder ir. Mas pensa no turista que chega aqui, gente, é muito complicado a nossa cidade. Eu estou muito curiosa em relação a essa tecnologia, né? Banheiro autolimpante. Como é que funciona isso? A pessoa usa e automaticamente as coisas, né, começam ali a funcionar e fazer essa limpeza. Então, assim, acho que a gente tem que entender melhor essa situação, mas a iniciativa é muito válida. Com toda certeza. Até procurei saber um pouquinho. Parece que depois que a pessoa usa, vem uma água e limpa tudo. E é muito bom. Vou te dar um exemplo. Na Avenida Andradas, na pista de Cooper e ali de ciclismo, eu ando muito ali. Tem hora que tem os banheiros colocados, você abre a porta, você desiste de usar. Porque assim, imundos, cheiro, parece que não são limpados com frequência. Isso é um absurdo. E você falou num outro ponto, para o turista. Por que eu falo isso? Vamos lá na Praça do Papa. Está em reforma e está uma reforma amorosa demais. Mas antes disso, não tinha banheiro. Então você imagina, você é um turista, está num dos principais pontos de BH, até para quem trabalha lá não tem um banheiro. Então tem que ter banheiro público, tem que ter essa alternativa. E eu só espero aquilo que a pipoqueira falou, que quem usa, porque nem todo estabelecimento permite que você entre e use, tenha cuidado com o patrimônio. Pense no outro. Tem uma questão seguinte, né? A gente também não pode deixar de comentar isso, né? A gente tem uma população muito grande de moradores em situação de rua em Belo Horizonte que não tem onde fazer suas necessidades. Então, assim, esses banheiros também vão ser usados por essa população, né? Muito normal também, acho que é isso. Só que essa tecnologia ela vai ter que ser suficiente para as pessoas entenderem que está tudo bem, né? Que você vai usar, qualquer um vai usar, e depois o banheiro vai estar em condições, né, para outras pessoas também que hajam campanhas educativas. Vamos lá. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar a sua mensagem ou vídeo. Contribua com o Rede Notícia no nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Até amanhã. Até amanhã.